E aí galera, boa noite, bom dia, né? Tô gravando esse vídeo agora à noite, porém nós temos aí uma aula hoje sobre material estruturado, que são os módulos da formação, tá? E a gente tem hoje um tema a ser tratado, diferente do que a gente já tratou em outras aulas, né? Lembrando que agora eu voltei com os segundos anos e aí a gente está fazendo esse trabalho direcionado para o segundo ano, apesar de que os módulos são os mesmos, tanto para o primeiro como para o segundo ano como para o terceiro. O matematicando é a mesma coisa. Então, tanto faz o Evaldo estar dando a aula como eu, porque o conteúdo é o mesmo, tá? O fato é que hoje nós iremos trabalhar o material estruturado na parte do perímetro, que é um novo módulo da formação. Vocês já viram alguns outros módulos, com certeza com o Evaldo. A gente vai ver esse agora comigo sobre perímetro, tá? É um módulozinho bem light, bem tranquilo. Vai aprender aqui alguma coisa sobre isso, né? Sobre esses detalhes do perímetro. Beleza? Vamos iniciar aqui. Perímetro, tá? Lembrando que a intenção desse projeto, a gente fala sobre ele, é justamente transformar essa matemática, né? Que é essa matemática abstrata, fazer com que a gente possa compreender ela de uma maneira mais simples, uma maneira mais construtiva. Aí para isso a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né, do que diz respeito à matemática, no caso hoje falando sobre perímetro. Perímetro de figuras planas. Aqui nós temos a pré-definição do que é isso, tá? Importante que você veja, que você compreenda como é que vai ficar o nosso entendimento. Então vamos para a definição aqui bem rápido. O perímetro de uma determinada região do plano é o comprimento da curva que delimita essa região. Nesse módulo, vamos tratar de problemas que envolvam o cálculo do perímetro de diversas figuras planas, começando com as mais simples, como triângulo, retângulo, trapézio e polígono regulares, e depois passando para figuras mais sofisticadas como o círculo. De imediato, o que a gente precisa saber sobre o perímetro é aquela velha ideia que você já conhece. O perímetro de uma figura plana é você somar todos os lados dessa figura. Você vai obter o perímetro, né? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, certo? Bom, aqui nós temos um probleminha para fazer a compreensão bem simples dessa parte do perímetro. E aí diz o seguinte, ó: Alfredo tem o costume de correr em torno de um parque no formato retangular. A dimensão do parque é de 500 metros de largura por 600 metros de comprimento. Aí você já percebe que se trata de um retângulo que tem 500 de largura por 600 de comprimento. Sabendo que Alfredo dá 4 voltas em torno do parque todos os dias, podemos afirmar que ele percorre todos os dias um total de, nós temos aqui 4 opções, que elas estão em quilômetros, né? A primeira parte importante que você perceber é isso, já que nós temos a opção aqui em quilômetro, eu tenho que ver que as minhas dimensões lá no problema estão em metros. E aí o que eu devo fazer? Inicialmente faço o cálculo, depois você transforma para quilômetro. O fato é que se eu tenho um terreno, que é uma praça, no caso aqui um parque, que é 500 de largura com 600 de comprimento, então você tem que fazer aquela somazinha de todos os lados, né? Vai ficar 500, mais 600, mais 500, mais 600. Se você somar isso aí, vai dar 2.200 metros, né? E aí esses 2.200 metros é uma volta. Como ele dá 4 voltas, o que você tem que fazer? Pegar e multiplicar por 4. E aí você vai obter o resultado final do seu cálculo, que no caso aqui vai dar 8.800 metros, e aí no caso você transforma para quilômetro. É bom lembrar que 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? E aí aqui tem um problemazinho, tem a solução, ó, traçada aqui. Vou selecionar aqui para você observar, ó, tá, o que está dizendo sobre isso, né? Até essa parte aqui inicial, o perímetro do parque é de 2 vezes 500 mais 600, né? Já que se repete, que dá 2.200 metros que a gente já viu, ó. Bom, e aí esse 2.200 você multiplica por 4, que é a página da explicação, ó, 4 vezes 2.200, que vai dar 8.000
8.800, né? 8.800 metros. E aí, como você vê que são 8.800 metros, está em metros, que você vai transformar em quilômetros. E aí, para transformar em quilômetros, é só lembrar que 1.000 metros, né? 1.000 metros é 1 quilômetro. Então, basta pegar esse valorzinho aí que você tem que dividir por 1.000. 8.800 dividido para 1.000 vai ficar 8,8 quilômetros, ou seja, 8 quilômetros e 800 metros, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa ideia da nossa transformação aqui, nós temos um outro probleminha do Enem, ó, de 2013. É bom você compreender porque a gente tem alguns probleminhas relacionados ao Enem, e aí é bom trazer que o Enem cai um problemazinho bem simples como esse, ó. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A pergunta é: a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Então você tem um problema que está relacionado a perímetro, onde você precisa somar os lados, né, dessa cerca, desse terreno, com um detalhe: você não vai passar a cerca aí dentro do rio, então tem um lado a menos. Você vai somar apenas esses 3 lados aí, 81 mais 190 mais 81, tá? E aí a soma dessa tela que ele vai colocar aí, né, do rolo de tela, cada rolo vai ter 48 metros. Então o que se deve ser feito? Deve ser somado os 3 lados. Você vai somar aí 190 mais 81, e vai dar aí 271, né? 271 mais 81, e vai dar um total de 352. 352. Aqui nós vamos ver o probleminha na resolução dele, como é que ficaria essa ideia da resolução, né? Como nós já vimos, ó, 81 mais 81 mais 190, 352. Como você tem aí um total de 48 metros em cada rolo, então você tem que pegar os 352 e dividir para 48, já que cada rolo tem 48 metros de tela, né? Então o que acontece? Quando você faz essa divisão, você obtém, ó, 7, tá? Você vai obter 7 aqui, e aí esse 7 é a quantidade de rolos, né? 7 rolos, e ainda vai ter um total de precisar 16 metros. Só que como é um detalhe quanto é a quantidade mínima, se você comprar só 7 rolos, né, não vai dar para cercar, porque ainda vai faltar 16. Tá? Então o que você tem que fazer? Comprar 7 mais 1, que aí é o detalhe da questão do Enem, apenas a interpretação, né? Nesse caso ainda ficamos aí com a letra C, 8 rolos, é a ideia principal de que você tem que comprar do total de metros de rolos, né? 8. Beleza. Desigualdade triangular, detalhes importantes para a gente ver aqui, ó. É possível construir um triângulo com 3 segmentos dados se, e somente se, a medida de cada um desses segmentos for menor que a soma das medidas dos outros dois. Ou seja, essa é a condição prévia para que se exista um triângulo, tá? A soma dos dois outros lados, como ele diz aqui, ó, a medida de cada um desses segmentos for menor que a soma da medida dos outros dois. Ou seja, para que seja um triângulo, para que você feche um triângulo, a soma de dois lados, né, tem que ser, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, não dá para construir um triângulo de medida 1 por 2 e 3. Por que o triângulo 3, 4, 5 é possível, né? É o famoso triângulo de Pitágoras, somente se, isso repetindo, somente se a medida de cada um desses segmentos for menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Ou seja, nesse caso, 3, 4, 5, a soma do 3, né, é menor do que a soma do 4 mais o 5. Então é possível construir um triângulo desse formato, como você viu na outra explicação também. Bom, é só um detalhe para você poder perceber
como é que se constrói os triângulos aqui. Nós temos um exemplo aqui da Enem 2014, também é um probleminha bem básico, porém é uma parte importante que a gente deve perceber. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palito de fósforos de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Você pode perceber esse triângulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 palitos no lado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no outro, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no outro. Ou seja, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 5, 17 palitos. Quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, triângulos não iguais, 2 a 2, que podem ser construídos é. E aí, para a gente entender esse probleminha, basta a gente também criar a mesma interpretaçãozinha de somar, né? A entender que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois para que exista, como é o caso aqui, ó. 5 é menor do que 12. Se eu somar 6 mais 6, são os outros dois lados, é possível. Ele quer saber quantos triângulos você pode formar. E aí tem a definiçãozinha aqui bem básica, para você poder compreender, né? Veja que utilizando um palito de fósforo como unidade de medida, o perímetro de cada triângulo, satisfazendo as condições dadas no enunciado, deve ser igual a 17. Além disso, as medidas dos lados são números inteiros, positivos de palito de fósforos. Assim, pela desigualdade do triângulo, o maior lado de um triângulo formado pelos palitos deve ter medida igual a, no máximo, 8 palitos. Pois, se a medida desse lado fosse, por exemplo, igual a 9 palitos, restaria 17 menos 9, que daria 8, né? Para compor a soma das medidas dos dois lados, o que não pode acontecer. Recordando que um dos lados deve medir 6 palitos, temos as seguintes possibilidades para as medidas dos 3 lados do triângulo que serão criados pela criança. Primeira possibilidade aqui, ó. Se o maior dos lados tiver medida igual a 8, os outros dois devem ser 6 e 17. 6, né? E 17 menos 8 mais 6, ou seja, 17 menos 14, 3 palitos. Então, a maior lado for 8, os outros dois tem que ter 3. Se o maior dos lados tiver medida igual a 7, os outros dois devem ter medida 6. E 17 menos 7 mais 6, ou seja, lembrando daquela soma que você faz sempre a obedecer à construção de um triângulo, tá? Se o maior lado tiver medida igual a 6, os outros lados não poderão medir menos que 6. Ao contrário, o perímetro teria no máximo 6 mais 5 mais 5, que daria só 16 palitos e não fecharia a conta, né? Então, nesse caso, teremos pelo menos 2 lados com medidas iguais a 6. De sorte que o terceiro lado terá medida igual a 17 menos 2 vezes 6. Ou seja, 17 menos 12, 5 palitos. Aí aqui tem um quadradinho, né, que representa a quantidade máxima de possibilidade que nós temos aqui, ó. Assim podemos montar a seguinte tabela com as medidas dos triângulos. Maior lado 8, maior lado 7, maior lado 6. Os outros, segundo lado 6, né? Pega na primeira linha aí, ó. 6 e 3, aí vai dar 17. O outro, se o maior lado for 7, eu vou ter 6 e 4, que vai dar também 17. E o outro com 6, 6 e 5, que aí também vai dar 17. Portanto, nós temos apenas 3 possibilidades de formar triângulos aí para satisfazer a nossa questão, tá bom? Galerinha, por hoje são esses 3 exemplos. Eu irei deixar uma atividade para você responder, Classroom, tá bom? Sobre perímetro, algo bem básico. Você está vendo que aqui nós trabalhamos uma questãozinha normal de perímetro, outra que teve uma divisão pelo meio, e uma que relacionou a ideia de você construir um triângulo a partir dos seus lados, né? Se eu der 3 medidas de lado de triângulo, nem sempre você vai poder construir um triângulo, porque só dá para construir um triângulo se a soma dos outros dois lados for menor que a do outro aqui, como é o caso.
for 6 mais 3, né? Se eu somar aqui, ó, 6 mais 3 vai dar 9, que é menor do que o 8, que é maior que o 8. O 8 é menor do que essa soma. 7 é menor que essa outra soma aqui, ó. E 6 é menor que essa outra soma. São as 3 únicas possibilidades de construção. Valeu, galerinha. A gente se vê, tá bom? Vai ficar só esse videozinho curto por hoje. A gente poder dar uma iniciada aí nessa ideia de perímetro, que é o próximo módulo das nossas aulas aqui. Valeu. Até mais.